Oi pessoal, vamos começar mais uma aulinha de hoje, tá? A gente vai iniciar aí com o nosso conteúdo sobre regras básicas de nomenclatura, nossa Química 1. E vamos dar continuidade com o estudo dos hidrocarbonetos, tá bom? Então vamos lá. A gente falou sobre as características, a gente falou sobre classificação, a gente falou sobre cadeia, a gente falou sobre os tipos de ligações, os intermediários, tudo isso a gente falou. Hoje a gente vai falar sobre algumas regrinhas básicas de como montar a nomenclatura segundo a IUPAC, tá bom? E logo após a gente vai estudar um pouquinho sobre um dos primeiros compostos, que são os hidrocarbonetos, tá bom? Pronto, pessoal. Inicialmente, para se começar a fazer a nomenclatura de uma cadeia, vocês têm que levar em consideração as características que a gente estudou lá no início, que é o que? A cíclica, o cíclica, classificação, se é sigma ou pi, se é ramificada ou não. Tudo isso, pessoal, é importante para que vocês venham chegar a este ponto aqui. Aqui o livro de vocês traz uma tabela de prefixo. Inicialmente eu preciso ter a quantidade de carbonos e essa quantidade elas vão receber um nome, tá? Essa quantidade de carbono recebe um nome, um prefixo, chamamos de prefixo, viu? Vai até o 100 e aí vai. Normalmente, quando a gente está estudando início de nomenclatura de cadeia, a gente estuda até a 10, a 11, só que é importante vocês saberem as demais também, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um carbono apenas, o meu prefixo, eu vou iniciar a minha nomenclatura com MET. Se eu tiver 2 carbonos na cadeia principal, viu, galera? A cadeia principal é aquela cadeia, é a maior cadeia. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? E aí segue aí, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non. Eles são prefixo e prefixo é início. Então, quando vocês estiverem montando a nomenclatura nas atividades, é importante que vocês observem a tabelinha, tá bom? E vão montando. Inicialmente eu começo com prefixos e conhecendo a quantidade de carbonos existente, lembrando das classificações e características das mesmas. Logo após, pessoal, vem o infixo, ou chamamos, na verdade não é nem de infixo, chamamos de intermediário, tá bom? Tabela de intermediário de ligação. Esse intermediário, ele foi ressaltado quando a gente iniciou os estudos com hidrocarbonetos. Os intermediários, eles se originaram a partir dos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, tá? Os intermediários que utilizamos é parte do nome de cada um desses compostos dos hidrocarbonetos. E esses intermediários vamos utilizar para todos os compostos para fazer todas as nomenclaturas, tá? Então, bora lá. Inicialmente, os alcanos, nós começamos com an, prefixo, infixo ou intermediário, an. O que é o an? É quando eu tenho uma cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Relembrando, uma cadeia que só possui ligações simples. E essas ligações simples, galera, elas só vão ser feitas de ligações sigmas, tá? Só recapitulando. Temos os alcenos, que é quando eu tenho uma ligação dupla só e o resto simples. É uma ligação insaturada porque ela vai ter uma ligação dupla, ou seja, 2 tracinhos, que uma vai se chamar sigma e a outra vai se chamar pi, e o resto das ligações entre essas cadeias vão ser todas sigma. Então, colocamos, quando a gente está montando a nomenclatura, colocamos em, tá bom? Temos o in, que é para os alcinos. Alcinos de ligações triplas. Ele até coloca para vocês aí, insaturado com ligação tripla, tá? É quando eu tenho uma tripla ou duas, e aí eu vou colocar essa insaturação na cadeia. O dien, ele vem para alcadienos.
Os alcadienos, pessoal, eles são cadeias que possuem mais de uma dupla. Então, quando tem apenas uma dupla e o resto é simples, chamamos de alcenos ou en. Utilizamos o en. Quando possui várias ligações duplas, colocamos o dien, que o nome é alcadieno. Aí mais abaixo dessa tabelazinha de intermediário, você observa aí, pessoal, pontos. E eu vou sempre começar com o prefixo. O que é o prefixo? Indica o número de átomos de carbono na cadeia do composto. Indica a quantidade de carbono que possui, tá bom? Infixo ou intermediário de ligação indica a saturação ou a insaturação do composto. Lembra que a gente estudou lá nas cadeias? Na classificação de cadeias, ela é saturada quando ela só faz ligações simples, ela só faz um tracinho entre carbono. Quando ela faz mais de um tracinho, ela já entra na insaturação, tá? E sufixo, que é a finalização, ou o último, indica a que função química pertence o composto. Exemplos, na função de alcoóis, eu vou terminar com ol. Na função cetona, eu termino com ona. Na função aldeído, eu termino com o quê? Al. Então, assim, AL. Então, esse prefixo, infixo e sufixo, ele é super importante aqui na montagem da nomenclatura, tá, pessoal? Então, se atentem a essas tabelinhas, estudem por elas e vocês vão estar afiados para a montagem da nomenclatura dos compostos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as cadeias. Como é que eu vou montar uma cadeia, professora? Primeiramente, como nesse quadrinho mais abaixo, tá? Não o de cima. Identificação da cadeia principal. Você precisa reconhecer quem é a cadeia principal. Nem sempre, pessoal, essa cadeia principal vai vir em linha reta, ou chamamos de linear. Ela, às vezes, vem com outros formatos geométricos. Então, é importante você identificar. Na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, a identificação de cadeia principal é indispensável quando ela tem ramificação. O que é uma ramificação? A gente já estudou sobre isso. São carbonos ligados aos outros carbonos da principal, tá? Se tiver só hidrogênio, não é ramificação. O nome do composto ramificado, seja ele hidrocarboneto ou não, depende desse passo. Assim, é fundamental conhecer as regras para determinação dessa cadeia. A cadeia principal, em geral, possui o maior número de átomos de carbonos ligados entre si. Então, e você vai contar. A que dá mais é que você vai considerar como cadeia principal. Então, por exemplo, e o que sobrar vai ser ramificada. Então, você vai contando. Nem sempre ela vem na linear, ou seja, em linha reta. Se você contou em linha reta e deu menos do que quando você contou em linha reta e subiu, isso significa que a sua cadeia principal é aquela que subiu porque ela tem mais carbono que as demais cadeias, tá bom? E no quadro acima, você pode observar algumas formações de alguns radicais, tá bom? Temos aí, pessoal, radicais ou ramificações. Quando temos até a formação, pessoal, de uma nomenclatura própria para as ramificações. As ramificações especiais, elas já recebem nomes. E no livro de vocês tem a tabela com esses nomes. E temos também o nome que a gente vai construir dessas ramificações. Se eu tiver apenas um carbono ligado na cadeia principal, como é que eu vou chamar ele? Como é que vai ser o nome dessa ramificação? Eu vou utilizar o mesmo prefixo, tá? O mesmo prefixo ou a mesma tabela de prefixo que vocês observaram lá no primeiro slide. E eu acrescento il, tá bom? Então, fica aí, se eu tiver apenas um carbono ligado à principal, eu vou colocar
metil. E outro detalhe importante, quando vocês identificar a cadeia principal, vocês enumerem a cadeia e depois que enumerar a cadeia, vocês coloquem a localização da sua ramificação. Como é que eu faço a enumeração da minha cadeia, professora? Se a sua cadeia for uma cadeia saturada, você vai observar, se ela tiver ramificação, você começa a fazer a contagem, a enumeração, a partir do carbono mais próximo, o que tiver mais próximo da ramificação, tá? Então, por exemplo, se de um lado a ramificação está no carbono 2 e do outro está no carbono 3, eu vou começar a contar pelo lado que está no carbono 2. É importante enumerar a cadeia? Sim, quando ela tem ramificações. Quando ela tem ligações duplas ou triplas, é super importante enumerar a cadeia. Porque aí você vai saber a localização de duplas ligações, triplas ligações, ramificações, tudo isso. É como se fosse casa. Você mora em tal rua, mas em qual casa? Então, na casa 1, na casa 2, na casa 3. Então, essa enumeração na cadeia principal é só como se fosse uma localização, tá? E aí você começa a fazer a nomenclatura desse composto, viu? E só lembrando, se tiver ramificação, eu começo a fazer a nomenclatura pela ramificação e termino com a nomenclatura da cadeia principal, bom? A gente vai ver mais sobre isso. Regras para nomeação ou regras para fazer a nomenclatura de uma cadeia. Quais são elas, professora? Primeiramente, identificar a cadeia principal, que é a que possui o maior número de carbonos ligados entre si. Segundo ponto, numere a cadeia principal e identifique os substituintes, que no caso é as ramificações, tá bom? Essas ramificações, teoricamente, eram antigos radicais e têm seus nomes conservados na cadeia. Então, assim, elas vão ter nome próprio ou você vai montar o nome dessas ramificações que também são conhecidas como substituintes. Terceiro ponto, os nomes das ramificações precedem o nome do hidrocarboneto referente à cadeia principal. Então, assim, você sempre precisa estar ligado sobre a questão do nome. Primeiro, ramificação, depois, cadeia principal. As ramificações são indicadas no nome do composto em ordem alfabética, embora os prefixos iso e nel sejam considerados para essa ordem prefixos indicados de números de ramificações e não são. Assim, em dimetil considera-se apenas metil na ordem alfabética. Então, quando vocês estiverem organizando, montando cadeias de ramificação, siga a ordem alfabética. Se você tem um metil, um etil, quem vem primeiro? Etil, depois vem o metil. O que é um dimetil? São dois metil ali que você vai contar como dimetil. Essa questão de iso, nel, eles são aplicados nas ramificações prontas, que vocês vão ver mais à frente, tá? Isso é somente para vocês terem uma orientação de como montar. Na indicação de posição, os números são separados de outro número por vírgula. Olha aí o ponto crucial. Você vai separar um número, por exemplo, se eu tenho o dimetil 1,3-dimetil, separados por vírgula, enquanto são separados de palavras por hífens. Então, se você for separar um número, se eu tenho 3 ramificações, um trimetil, 1,2,3-trimetil butano. Bom, então isso são exemplos que vocês vão possuir. O livro de vocês tem, e eu vou mandar para vocês uma lista com alguns pontos que vocês vão precisar utilizar para a resposta, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando lá pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp ou até mesmo pelo comentários aí abaixo da nossa aulinha, tá bom? Vamos continuar. Os infixos que apresentam a insaturação são antecedidos pelos números e indicadores de sua posição na cadeia principal. Então, assim, se você for comparar uma dupla
ou uma ramificação, por onde é que você começa a contagem? Pela dupla, tá bom? A ramificação vem depois da dupla ou tripla ligação, que chamamos de insaturação. E aí, pessoal, isso aí só são regrinhas básicas para nomenclaturas, tá bom? Então, assim, vocês vão ver mais a fundo, a gente vai fazer as listas de atividades sobre a nomenclatura. E aí, agora a gente inicia com um grupo muito importante, que é um dos primeiros grupos aí estudados, que é o estudo dos hidrocarbonetos. Eles só são cadeias de carbono e hidrogênio? Não, pessoal. Eles são compostos importantes que temos na natureza. Eles são essenciais tanto na parte química quanto na parte física, tá? E eles são encontrados não somente em combustíveis, mas em várias áreas naturais que temos aí, como o nome já diz, hidrocarbonetos, né? Temos a presença de hidrogênio e carbono. E aí tem aí as propriedades químicas. Os alcanos são substâncias pouco reativas. Elas não reagem com ácidos e bases concentrados. Isso é uma característica até boa, porque existem muitos compostos ácidos e básicos. Então, quando você quer fazer um processo de reação ou que esses compostos não reagem entre si, você utiliza um hidrocarboneto para cortar o efeito aí dessa reação entre ácidos e bases, ou separadamente também, tá? Eles não são atacados por oxidantes ou por redutores, que é a questão da oxidação ou oxirredução. Isso não significa que os alcanos não possam reagir. Quando forem estudadas as reações químicas, será visto que isso é possível e que as reações com alcanos em geral ocorrem em condições drásticas. Então, os alcanos, como eles são cadeias supersaturadas, quando a gente estiver estudando lá a questão de reações de cadeias, a gente vai ver que vai ser difícil você quebrar uma cadeia saturada, porque ela tem tudo que ela precisa. Então, ela tem uma saturação ótima, ela tem uma constituição ótima, então ela não tem nada, ela não precisa se reagir com nada. Então, para você chegar a quebrar uma cadeia de alcano ou fazer com que ela reaja, você tem que colocar ela em condições drásticas, em condições altas, porque a condição ambiental normal não faz com que essa reação aconteça. Temos também as fontes naturais. Os alcanos, eles são encontrados no petróleo, no gás natural, nas folhas das plantas, construindo a cera da parafina. Aqui tá falando parafínica, mas é a questão da parafina também, viu? E nas ceras de abelhas. Olha aí, pessoal, as fontes naturais que a gente pode encontrar, os alcanos. Então, eles não são somente compostos que eu trabalho em laboratório, que eu dou nome a eles, que eles são medicamentos, não. São compostos totalmente naturais, como o nome já diz, química orgânica, né? Aí temos as aplicações. São utilizados principalmente como combustíveis, claro, e como matéria-prima para produtos petroquímicos, que eles procuram, pessoal, formas de utilizar aí essa questão natural, de explorar matéria-prima de combustíveis naturais para que não venha poluir mais o nosso meio ambiente. Isso é a busca que todos os cientistas, pessoas que mexem com a indústria de compostos de combustíveis, eles sempre procuram pela forma menos contaminável e que seja também mais barata, tá? Então ainda está em pesquisa, ainda é muito utilizado em alguns pontos, mas é um dos compostos aí muito importante. Aí também fala sobre os alcenos, que ele recebe o nome oleofinas. Temos também os alcínios, então vou abordar alguns pontos e os demais vocês vão ler no livro de vocês, porque são pontos de curiosidades, tá? Então vocês vão ler aí para só retirar a curiosidade de vocês e ver que você pode encontrar isso na natureza, pertinho de casa, ali no quintal. Você pode estar até tendo contato com o hidrocarboneto e você não sabe. O que são os alcenos? Eles são alifáticos ou acíclicos. O que são acíclicos? Vocês lembram? Que a gente sempre falou. Termos químicos, pronto. Eles são acíclicos e insaturados, com apenas uma ligação dupla, tá?
Átomos de carbono. Observa-se que as moléculas desses compostos, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Os alcenos têm como fórmula geral CnH2n. Então, a gente vai ter mais hidrogênio do que carbono, devido à dupla ligação, e ela vai aí fazer a insaturação desses compostos, tá? A informaçãozinha aí para vocês terem no livro de vocês. Como os alcanos têm propriedade também, os alcenos vai ter essa questão de oleofinas, que é a questão da oleosidade, é utilizada em algumas cápsulas para a fomentação de medicamento. Então, vocês dá uma visualizadazinha no livro de vocês, nas páginas, dão uma lida, dão uma visualizada aí, que isso é muito importante. Abaixo você observa as cadeias de alcenos. E aí vem as propriedades físicas que não poderiam faltar, né? Eles são insolúveis em água, olha aí. Os alcenos são praticamente insolúveis em água, pois em sua maioria são apolares. Os alcenos com pequeno número de carbonos apresentam uma pequena solubilidade em água, por causa da ligação dupla. Dependendo da configuração da oleofina, a dupla pode gerar uma pequena polarização, e esses casos serão estudados na isomeria, tá? Isso aqui são informações sobre como se comporta um alceno, diferente de um alcano, tá bom? O alcano ele é totalmente insolúvel em água, já o alceno, dependendo do tipo de ligação, ele pode ter essa característica, tendo presente a questão da eletronegatividade, que vem a questão da polaridade em relação aos compostos. Temos a densidade dos alcenos, ele é levemente maior do que a densidade dos alcanos, de mesmo número de carbono. Então, isso, se a gente for medir em densidade, os alcenos ele é levemente maior, pouca coisa, do que os alcanos. Lembrando que a alceno é comparado com o alcano devido à saturação do alcano e à insaturação do alceno. A ligação dupla, ela é mais curta do que uma ligação simples. A aproximação de carbonos da dupla gera uma pequena compactação molecular, fazendo com que a densidade da oleofina seja maior. Por isso que ele está classificado em relação à densidade. Os pontos de ebulição e fusão dos alcenos crescem quando a sua cadeia carbônica principal e sua massa molecular cresce. Olha aí, pessoal. Pontos de fusão e ebulição crescem nos alcenos. Tem que aumentar devido à dupla insaturação, tá? Aí embaixo ele faz até uma explicação comparando com os alcanos. Com o crescimento da cadeia principal do alceno, o número de interações entre as moléculas aumenta. Cresce a dificuldade para que tais moléculas passem por fase gasosa. Isso é em relação à parte de transformação de estado físico, estado sólido, líquido e gasoso. Eles utilizam isso para manter o composto em seu estado natural, ou seja, se ele é no estado sólido, ele tenta manter ele no estado sólido para algumas aplicações. Temos a fase de agregação, que é a questão de mudança de estado físico, tá? Dos alcenos com cadeias normais em condições ambientais. Então, aí ele demonstra um C2H4 e um C4H8. Temos ele em forma de gases, temos o C5H10 e o C16H32 no estado líquido, e temos o C17H34 em diante, sólidos. Então, você vê aí a relação de como ele se comporta, como os alcenos se comportam, tá? Em relação aí a seus estados de agregação, ou seja, de mudança. E mais, a ligação dupla presente nos alcenos é responsável pela alta reatividade dessa substância. Então, assim, pessoal, concluindo essa parte de química, da questão do composto químico, quanto mais insaturado, mais reações, reatividade, questão de pequenas transformações ocorrem com o hidrocarboneto. Só basta ele se tornar insaturado, viu? E aí no finalzinho ainda fala assim, essa reação é uma das principais fontes de produção de etanol da atualidade. Que reação? A hidratação do eteno leva à formação do etanol. Então, quando você hidrata o eteno, ou seja, adiciona água ao eteno e ele absorve essa água, ele vai fazer o quê? Ele vai formar o etanol, que é um dos nossos combustíveis aí mais essenciais. Fontes naturais dos alcenos:
raro na natureza. Olha aí, diferente dos alcanos. Então, se eu pedir para você diferenciar, você já vai ter um ponto bem crucial para fazer essa diferenciação, tá bom? Ele aparece em pequenas porcentagens, em alguns são encontrados com óleos minerais e em gases naturais. Constata-se também a presença de alcenos em petróleo, mas isso deve-se ao craqueamento, que é um processo industrial e redução de cadeias longas de alcanos. Eles acabam quebrando as cadeias de alcanos porque elas são bem grandes devido à saturação e eles utilizam esse craqueamento aí para quebrar. Então, na natureza, eles são raríssimos e ele tem essa característica de oleosidade. Aplicação. Considera-se o eteno ou etileno, que pode ser usado no amadurecimento de frutas. Então, quando você coloca uma banana verde, você coloca dentro de sacola plástica ou dentro do plástico, você espera uns dias, ela tá madura, não tá? Se você demorar muito, ela estraga. Por quê? Ela libera esse composto aí que só é possível a partir dos alcenos e acaba amadurecendo bem rápido, viu? Na obtenção de polietileno, que é o plástico muito importante para o setor industrial, explosivos e também como anestésico. Utilizado na medicina, explosivos e também no plástico, tá? Que, é natural? Então, professora, natural, mas acaba prejudicando a natureza. Então, não continue não jogando sacola plástica ou qualquer outro plástico na natureza. Joguem no lixo, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa parte de regras da nomenclatura básica e o conhecer dos nossos hidrocarbonetos. Dá uma lida mais no capítulo, visualize as videoaulas, é muito interessante, tá? Eles são o primeiro grupo, foi descoberto, ele que dá origem aos nossos intermediários. Então, os hidrocarbonetos, eles são essenciais para a nossa vida. Tem mais sobre os alcinos, sobre os alcadienos, eles têm uma semelhança muito grande. A indústria farmacêutica, bioquímica, utiliza-se na agricultura, utiliza-se no dia a dia. Então, são várias áreas que utilizam os hidrocarbonetos, tá? Agora, a gente vai lá para Química 2, tá, pessoal? Química 2, a gente vai ver o capítulo 5 da Química 2, 5 e 6, tá? A gente vai ver mistura de soluções sem reações químicas e mistura de soluções com reações químicas. Recapitulando o que a gente viu no capítulo 4. Soluto, solvente, forma, solução. Só que ele queria formar mais uma solução, adicionando uma solução à outra, para diminuir ou aumentar a concentração e formar uma nova solução. Aqui a gente vai tentar misturar essas soluções sem que haja uma reação química. O que é uma reação química? Quando o reagente 1 mais reagente 2, eles se unem e formam um produto. Isso é uma reação química. Professora, então a gente vem estudando, não é reação química? Quando eu vou misturar algo, depende do contexto da sua mistura. Se você misturou e formou apenas uma substância final, que ela está apresentada em uma concentração, como a gente viu lá no capítulo 4, solução diluída, quando eu vou diluir uma solução dentro de outra solução, que é um processo de reação química acontecendo, tá? Então, vamos lá? Aí diz o seguinte, ele já tem uma solução. Essa solução originou-se de qual ponto? Soluto, solvente. Ele pegou outra solução, soluto, solvente, e ele já tem uma solução obtida lá que ele já fez. Então, resumindo, ele tem 3 soluções. Ele vai misturar solução 1 com solução 2 com a solução obtida para ver se acontece algo, tá? O que acontece se ele diz que não vai ter reação química nesses processos? A figura ao lado, pessoal, representa a mistura de soluções do mesmo soluto. Era visto que forma é possível calcular a concentração da mistura obtida a partir de concentrações diferentes de soluções que estão sendo misturadas. Resumindo, soluto, ele permanece. O que a gente vai sempre adicionando é o solvente, que ele é o que vai dar um aumento de concentração da nossa mudança lá de cálculos. Então, no quadro aí, vocês vão ver
Solução 1, ele botou volume 1, solução 2, volume 2, e na solução obtida ele colocou o volume sendo igual à soma do volume 1 mais do volume 2. Isso em volume, aumento do líquido. E a concentração? A concentração 1, concentração 2, forma a concentração da solução obtida. Então, preciso somar? Não. Visualizando a concentração do último, eu já sei que eu obtive uma concentração final. Chamamos até de concentração final, tá bom? Isso sem reação, ele só está misturando. Temos concentração em mol. M1, M2 e M final. É a mesma aplicação para concentração, porque não houve uma reação química para que haja transformação. O título, da mesma forma, título de porcentagem, lembra que a gente não utiliza unidade de medida? Pronto. Temos a molalidade, ó, molalidade, galera, ela é diferente de molal, viu? Concentração em mol. A molalidade também se aplica da mesma forma que a concentração em mol, o título, ela vai se aplicar da mesma maneira. E a fração em mol do soluto também. Por que isso? Não há alteração devido à não reação química dos compostos. Eu só estou misturando, colocando o solvente, utilizando o mesmo soluto. Então, vai acontecer o quê? Um aumento de concentração, de volume, permanência de concentração. Por quê? Ah, professora, mas aumenta a quantidade. Aumenta a quantidade. Mas vai fazer alguma coisa em relação à concentração da substância? Não vai. Então, você não vai ter essas alterações. A única alteração vai ser no volume. Por quê? Se tinha 10 ml, vai ter agora 30, 40, 50 ml. Isso se o volume estiver em ml, ou em litro, ou em centímetros cúbicos. Então, vai aumentar a questão do volume, ml, litros, e não as outras partes estudadas dentro de uma reação química. Aqui, cálculo de solução. O livro de vocês traz alguns pontos que ele traz esses cálculos aí, pessoal, exemplos feitos. Então, eu peço que vocês observem essas partes aí desses exemplos feitos, tá? Porque aqui a gente não tem como fazer ao vivo para vocês verem, mas eu posso estar mandando depois. Observe os exercícios resolvidos para vocês fazerem os não. Os cálculos são simples. Observa a imagem acima primeiro. Você pegou a solução 1. Eu tenho água e cloreto de sódio, 10 gramas. A solução 2 eu vou ter água e cloreto de potássio a 30 gramas. Quando ele misturou, o que foi que deu? Eu vou ter o mesmo NaCl, o mesmo KCl, ou seja, eu vou ter o mesmo cloreto de sódio, o mesmo cloreto de potássio, da mesma quantidade. Eu não vou mexer no soluto. Mas o que foi que somou aí? A água. A água da solução 1 mais a água da solução 2 aumentou o volume da nossa solução 3, a nossa solução obtida. Mas ele não fez uma reação química, ele não desmontou, ele não diluiu essa quantidade. Então, o cálculo de concentração ele vai ser feito em gramas por litro, tá? E tá aí a fórmula. Concentração vezes o volume vai ser igual à concentração de 1, da solução 1, vezes o volume de 1, mais concentração do 2, vezes o volume de 2. E aí, transformando a fórmula, fica a concentração final vai ser igual C1 vezes V1, que é concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais concentração da solução 2 vezes o volume 2. Tudo isso dividido pelo volume final, ou seja, a soma da quantidade de solvente que eu adicionei dos dois pontos. Quando se mistura as soluções de mesmo soluto, o volume da solução resultante é a soma dos volumes das soluções que foram misturadas. Ou seja, você vai somar o volume da primeira solução com o volume da segunda solução, que é o mesmo. No caso aí é água.
Quando você soma, você tem o volume final. Aí você vai lá para a segunda fórmula e faz o cálculo, tá bom? Então é bem simples. Olha, continuidade. A fórmula para vocês, ela é obtida de outra forma. Cálculos com outras concentrações. Isso é só utilizando a questão da concentração em mol, que a gente utilizou a concentração de gramas por litro, tá? Utilizando o nosso cálculo de fração por quantidade de matéria, que utiliza-se o número de matéria, N1, N2, isso aí, o T, que é o nosso título, e a nossa molaridade. Para que esses cálculos aí, se não há diferenciação? Galera, é só para mostrar que não ocorre alteração nesses 4 pontos aí, devido não ocorrer reação química entre os compostos. Apenas estão se misturando e apenas vai alterar o número do volume, nada dissoluto, ok? Então, quando ocorre uma mistura sem reação química, a única coisa que altera é o volume, o resto não altera, beleza? E aí, só mais um ponto para a gente finalizar esse capítulo aí, tá bom? Temos misturas de solução com solutos diferentes, mas que não reagem. Que foi o caso lá que a gente viu naquela imagem. Eu tinha um cloreto de sódio com um cloreto de potássio. Eles são diferentes? São, soluto, mas eles não reagiram entre si. Nesse tipo de mistura é possível usar as mesmas relações matemáticas que são usadas para solutos iguais. Deve-se atentar, no entanto, para o fato de que, nesse caso, nem sempre o volume da solução resultante é igual à soma dos volumes das soluções de origem. Então, inicialmente, as soluções 1 e 2, vocês viram, ela tinha volume diferente, vocês viram? E também tinha os solutos diferentes. Só que na solução obtida, que chamamos que é a solução de mistura, você observou que tem lá a soma, não quebrou a fórmula de cloreto de sódio nem de cloreto de potássio, mas aumentou a quantidade do volume, tá bom? Isso é o que vocês têm que observar sempre nas reações que não há reação química. E aí, pessoal, a gente finaliza, tá? A nossa aulinha, viu? Só lembrando que temos as atividades do capítulo, tá? E eu quero que vocês sempre fiquem ligados às atividades, vejam as videoaulas, fiquem ligados na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida, mande aqui ou lá no Google Sala de Aula e a gente vai estar tirando as dúvidas, viu? Na próxima aula, a gente vai ver as reações, misturas com reações químicas, e a gente vai ver como é que ocorre essa mudança aí, viu? Então, se atentem, dá uma olhadinha lá na videoaula de já, para a próxima aula a gente já tá todo mundo por dentro desse conteúdo. Então, tchau, tchau, até a próxima aula, e as atividades serão eu vou colocar para vocês aí direitinho, tá bom? Da Química 1 vai ser as atividades do capítulo 5 e 6, e da Química 2 vai ser as atividades do capítulo 5. Então, até a próxima aula e tchau!